Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula do nosso terceiro bimestre de Mundo dos Elétrons, né? Não esqueçam de responder o questionário, tá? Eu já vou dar esse aviso no começo da aula. Respondam ao questionário. Isso vai contar a frequência e a presença de vocês. Vou compartilhar aqui meu, minha tela. Hoje a gente vai ver uma aulinha bem tranquila sobre tabelas periódicas. Coloquei aqui a apresentação. Vamos lá, tá? O que é uma tabela? O que é a tabela periódica? Tudo bem? O que é essa ferramenta que a gente usa em química? Né? Não só em química, mas especialmente em química, tá? Ela é uma tabela, como toda tabela, o objetivo é organizar, certo? Os elementos. Organizar e agrupar, tá? Deixá-los de maneira organizada, tudo bem? E mostrou-se que determinados elementos tendem a se agrupar com os outros. Quando eu falo se agrupar, é terem características parecidas. Isso aqui é nosso exemplo, né, de uma tabela periódica que eu peguei aqui, com uma imagem bem boa, tá? Eu não achei uma imagem boa de boa reprodução em português, né? Mas a gente tem, né, alguns elementos conhecidos. Deixa eu pegar aqui, tá? Como hidrogênio, tá? Boro, oxigênio, flúor, ferro, ouro, que é aqui a prata, o ouro, tudo bem, né? Mas por que que eles estão dispostos assim? Por que o lítio aqui, ali, está embaixo do hidrogênio? Que não está do lado, porque não segue uma continuação. E esses elementos aqui embaixo, porque eles estão aqui embaixo. Por que que aqui está, né, tá faltando, teoricamente, o elemento, né? Na verdade, ele está indicando essa fileira toda. Tudo bem? Eu teria essa fileira toda, a tabela ia ficar enorme, tá bom? Né? Então, por que que é a tabela organizada assim? Então, né, com a descoberta dos elementos, com o avanço da química, foram notando que certos elementos seguiam um esquema repetitivo, ou seja, periódico, tá? Quando você arranjava, né, esses elementos em ordem crescente de numeratório. Então, os elementos da tabela periódica, da esquerda para a direita da tabela, né? E passando, quando você termina uma linha, você passa para outra, eles estão em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, de número atômico, né? Note que hidrogênio é o número atômico 1, aí você vai lá para o final da linha, o Hélio é o número 2, está na outra ponta. Depois, lítio, berílio, né? Número atômico 4, o número do boro é 5, do carbono é 6, lembra da aula passada, né? Dos isótopos de carbono, carbono com 6 prótons, nitrogênio 7, oxigênio 8, os isótopos de oxigênio, mas todo oxigênio tem 8 prótons, né? O flúor e o neon, e por aí vai, né? Sódio, magnésio, alumínio, enfim, tudo bem? Mas é, esse esquema, nessa ordem, quando eu colocava nessa ordem crescente, eu notava, né, que algumas propriedades começavam a se repetir. Por exemplo, o lítio, Li, o sódio, potássio, esqueci aqui de colocar o potássio K, eles são tais, certo? Não são os únicos, né? Mas são metais semelhantes, guardam uma certa semelhança entre si. Aí criou-se uma forma de organização para a tabela periódica, certo? E chegou-se, né, a uma lei periódica, que faz uma generalização dos elementos organizados na tabela. E fala o seguinte: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas, ou seja, vão se repetir de tempos em tempos, dos seus números atômicos, né?
E quando eu coloco os elementos, né, em cada linha, ou seja, em cada faixa horizontal, são os períodos, e cada faixa vertical, são os grupos, eu tenho um crescimento, né? O crescimento da esquerda para a direita do número atômico, o crescimento de cima para baixo. Tudo bem? Então, eu leio a tabela periódica do 1, né, até aqui o 118, indo como se fosse lendo um livro, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Terminei a linha, passo para a próxima linha. A linha a gente agora não vai chamar de linha, né? Vai chamar de período. Então, terminei o primeiro período, passo para o segundo período. Terminei o segundo período, vou para o terceiro, por aí vai. Tudo bem? Em um grupo, ou seja, numa faixa vertical, os elementos têm propriedades semelhantes. Tá? Então, são agrupados em o que a gente chama de famílias. Tá? Cada faixa vertical vai ser uma família. Tudo bem? Essas famílias têm nomes. O mais comum é chamá-la pelo número, tá? Não é o mais comum, mas o mais generalista. Assim. Chamá-la pelo número da esquerda para a direita, do 1 até o 18. São 18 colunas. Tudo bem? Primeira coluna 1, segunda 2, aí aqui no meio 3, 4, 5 até a 12, depois 13, 14, até a coluna 18. Na verdade, o correto da organização dessa tabela, né, se fosse, ela teria mais colunas. Eu teria aqui, né, mais um patamar e esses carinhas aqui, a gente, para evitar que essa tabela fique muito larga e e tenha pouca altura, né, para que eu evite esse período extremamente longo, eu coloco ela separada, certo? Abaixo da tabela. Mas elas fazem parte aqui desse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, do sexto período, tá? Então, o sexto período. Tudo bem? O correto seria assim, a forma que a gente está mais acostumado é essa, tá? Que é a forma mais enxuta. A, as colunas, além dos grupos, né, vista dessa forma tradicional, assim, a gente até tem nome, mas nem faria muito sentido aqui por meio. Né? Vista dessa forma tradicional, além dos números, né, de 1 a 18, eles também podem ser chamados 1A, 2A, aí pula, aí quando voltar, né, quando tiver aquele up de altura, né, no bora, 3A até a família 8A, a família 0, certo? E aqui no meio, né, nessa parte mais baixa, a gente tem do 3B até o 2B, ok? Essas famílias também podem ser chamadas assim. Então, família 1A é o grupo 1, família 2A é o grupo 2, e assim vai, tá? Família 3A é o grupo 13, família 4A é o grupo 14, não vamos confundir grupo 4, que é o 4B, com família 4A, que é o grupo 14, tá? E além disso, essas famílias, né, principalmente as do grupo A, elas têm nomes é, próprios. Por exemplo, a família 1A também é chamada de família dos metais alcalinos, a família 2A dos alcalinos terrosos. Aí da família 3 até a 5 não tem tipo, muita graça, porque é tipo o nome do primeiro elemento. Família 3A, família do boro, boro é o primeiro elemento. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Aí a gente tem os calcogênios, né, os halogênios e essa última aqui, os gases nobres. No meião, a gente tem os metais de transição. Aquelas duas casinhas que a gente evita, né, na verdade, elas estão reservadas para um monte de elementos, né? A primeira casinha do sexto período a gente chama de lantanídeos, né? Tem a família dos lantanídeos e dos actinídeos, tá? Na verdade, não são famílias porque não são colunas, né? São grupos, também não são grupos, né? Mas a gente chama todos esses elementos de lantanídeos e todos de actinídeos. Tudo bem? Mas, por exemplo, se eu pegar a família 1A, dos metais alcalinos, né? Hidrogênio, aqui eu comecei a representação lítio, sódio, potássio, né? O que
eles têm em comum? Tirando o hidrogênio, que é um caso à parte, né? Mas o que que eles têm em comum? Todos eles são metais, mas incluindo o hidrogênio, todos eles têm como configuração eletrônica o S1, certo? E o que vai mudando de um para o outro é a camada, né? Lembra disso daí, 2 aulas atrás? O que muda de um para outro é a camada, certo? Que relaciona-se com o período, né? O número da camada é o número do período. Só que todos eles encerram com um elétron na última camada, ou seja, um elétron de valência, né? No caso do hidrogênio, é um S1. No caso do lítio, é 2S1, né? Ele tem um S2, ele tem a camada 1 completa, certo? Pula para a segunda camada, né? Quantos elétrons ele tem? Um. O sódio, Na, ele tem 3 camadas, a primeira está completa, a segunda está completa, e um elétron só na terceira camada, a última camada. O potássio, ele não tem a terceira camada completa, né? Lembra que o 4s vem antes do 3D, tá? O 3D vai originar, né, a galera aqui dos metais de transição, certo? São os que estão, tem como a camada de valência, né? O D, né? O subnível mais energético, na verdade. O D. Então, aqui é o 3D1, 3D2 e blá 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 até 3D10. Tá? Mas no caso do potássio, ele tem, né, as 2 primeiras camadas completas. Perdão, no caso do potássio, ele tem as duas primeiras camadas completas. A terceira, os subníveis S e P completos, certo? Aí, antes de chegar na 3D, no subnível 3D, certo? Ele já encerra o número de elétrons, né? Mas dando início à camada 4. E assim sucessivamente. Todos eles têm como subnível mais energético o número da camada deles. S1. Então, o lítio está no segundo período, na segunda linha, né? O hidrogênio está aqui em cima. É o 2S1. O sódio, 3S1. O potássio, 4S1. E por aí vai. Tudo bem? Né? Então, voltando aqui, né? Aqui, nos metais alcalinos, são os que terminam com um S1, né? Subnível mais energético. Nos metais alcalinos terrosos, um S2. Aqui nos metais de transição, é a galera que termina no subnível D, certo? Então, 3D1 até 3D10, 4D1 até 4D10 e assim vai. A família boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio, né, e gases nobres são os que terminam com subnível P, certo? Por exemplo, aqui, o boro, né? Ele é o quinto elemento. Um S2, um S1, um S2, dois S1, dois S2, certo? 3P1. Então, ele tem 3 elétrons na última camada. Perdão, 2P, 2P1, certo? Mas tem 3 elétrons na última camada, que é a camada 2. 2 do S2, são 2 elétrons na camada do subnível S2, certo? Mais um do subnível P. E esse 2P é o subnível mais energético. 2P1. O carbono, 2P2, termina com 2P2, é 1S2, 2S2, 2P2, certo? O nitrogênio termina com 2P3. O primeiro aqui, ah, o cloro, se não estiver enganado, fugiu aqui. Não, não é o cloro, definitivamente não é o cloro. Mas aqui o oxigênio termina com. Não, o oxigênio é aqui. O oxigênio é aqui, do lado do nitrogênio. Termina com 2P4, tá? 2P4, quando ele tem. Quando ele está no subnível 2P4, ele tem 6 elétrons na última camada. Segundo a teoria do Peto, né, para a grande maioria, principalmente dos que terminam ou no subnível S ou no subnível P, eles precisam completar 8 elétrons na última camada. Então, no caso do oxigênio, é mais fácil ele fazer 2 ligações do que perder 6 elétrons da última camada, que ele já tem. Então, é por isso que o oxigênio faz 2 ligações, tá?
né? Por isso que a água, H2O, é um oxigênio fazendo uma ligação com o hidrogênio, fazendo outra ligação com outro hidrogênio. Tudo bem? Os gases nobres terminam em P6, eles são altamente estáveis, não precisam, né, interagir com ninguém na natureza. Tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento. É isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo. Não esqueçam de responder o questionário. Um abraço, até mais.